Olá, meu nome é Marcos Neri. Estou iniciando agora mais um vídeo da série Gestão Participativa e Democrática nas IFES. O assunto de hoje é o voto paritário nas universidades. Eu começo esse vídeo explicando, como sempre, que a proposta dessa série é refletir, discutir, analisar temas que envolvem a universidade no que se refere à sua gestão democrática. Geralmente, o que eu trago para cá resulta do que eu vivencio na minha realidade como técnico administrativo em educação em uma universidade federal. E aqui, onde eu trabalho, está sendo discutido a possibilidade de adoção do voto paritário para escolha da reitoria da universidade onde eu trabalho. Foi decidido realizar uma audiência pública com algumas regras bem fechadas que dificultam o debate aberto, em que 3 representantes de cada segmento da comunidade universitária vai poder fazer uma manifestação de 3 minutos. Então a estrutura desse vídeo vai ser um pouco diferente das outras. Eu não vou me aprofundar muito, porque o meu objetivo é fazer uma breve introdução sobre o que eu penso em relação a esse assunto, e no final eu vou apresentar meu manifesto de 3 minutos. Eu me inscrevi para poder me manifestar nessa audiência pública, mas caso eu não seja sorteado, vou deixar registrado aqui o que seria o meu manifesto de 3 minutos nesse contexto que foi colocado. Bom, para começar, eu tenho participado desse debate dentro do possível desde quando eu ingressei na universidade em 1995 como aluno de graduação lá na Unicamp. E o que me chama a atenção é todo o malabarismo, né? Às vezes retórico, às vezes falacioso, muitas vezes mais falacioso, de restrições, barreiras, de imposições legais para que o voto paritário não seja aprovado. Mas, por outro lado, quem defende o voto paritário também costuma fazer um malabarismo legal para tentar sustentar, né, essa reivindicação. Mas, sinceramente, eu acho essa uma discussão infrutífera. Por que infrutífera? Porque, no meu entendimento, a discussão legal já está superada. Não cabe discutir isso mais. Razões para eu ter esse entendimento. Primeiro, as universidades elas têm autonomia para decidir como será o processo de consulta à sua comunidade para a escolha de reitor. Então, as universidades, consequentemente, elas têm autonomia para aprovar como vai ser a escolha, ou seja, ela pode aprovar o voto paritário nesse processo de consulta. Agora, o que é importante entender é que o resultado da consulta à comunidade não tem o tal efeito vinculante sobre a decisão que os conselhos superiores das universidades vão tomar em relação a essa escolha. Ou seja, quem decide, de fato, é o conselho superior da universidade, o conselho. Então, no meu entendimento, a discussão não passa por uma tentativa argumentativa de defender a legitimidade legal e burocrática do voto paritário, mas sim a legitimidade política e ética. Legalmente, o Consune é o órgão que tem o poder, a autoridade, para escolher qual vai ser a reitoria e realizar a indicação da lista tríplice que vai ser encaminhada pelo governo federal. Mas é importante destacar que a composição do Consune, ela concentra o poder de decisão nas mãos do corpo docente, que detém 70% das cadeiras. Então, é importante aqui, a partir desse pressuposto que eu tenho e da experiência que eu fui adquirindo com o tempo, inclusive como técnico na área administrativa da universidade, que existe uma prescrição legal de um certo estatuto que é aristocrático, que concentra tudo na mão desse específico segmento da universidade. Então fica depositado ali, né, nesse grupo, a sua capacidade, o seu poder, né, implícito aí de decidir o que é melhor para a universidade. Por isso que eu digo que existe um estatuto prescrito aí legalmente que é aristocrático. Eu sei que há controvérsias nessa afirmação, pode ter, né, muita gente pode questionar isso, mas na prática é isso. Não é somente no Conselho Superior que isso se manifesta. Nos corredores da universidade, a gente vivencia isso na prática. Agora, se a gente olhar do ponto de vista político e ético, não tem como não reconhecer que a universidade não existe sem o seu corpo discente. A universidade não consegue efetivar as decisões que são tomadas pelo Consune sem o seu corpo técnico. E as decisões tomadas pelo Consune, com essa concentração de poder nas mãos dos docentes, tem um impacto direto na vida acadêmica dos alunos e nas condições de trabalho desenvolvido pelos técnicos administrativos de educação. Muitas vezes, decisões assim
do ponto de vista operacional, muitas vezes inviáveis, complexas, são tomadas, e quem de fato tem que efetivar isso é o corpo técnico, que tem que, com a sua competência, desenvolver formas de efetivar o que é decidido. Então, concluindo meu raciocínio, o debate sobre a adoção do voto paritário na consulta para a escolha de reitor, da reitoria, tem muito mais uma natureza política e ética do que legal. Esse é o meu entendimento. Para finalizar aqui a minha introdução, a minha tentativa de fazer uma breve introdução, antes de apresentar o meu manifesto de 3 minutos, eu queria relembrar, trazer aqui, compartilhar uma experiência que eu tive por volta de 1998, 99 na Unicamp. A gente vivia um momento muito complicado na nossa relação como estudante com a reitoria da época, e houve uma mobilização por iniciativa do corpo discente da universidade para se fazer um debate sobre universidade e democracia. E eu chamo a atenção para isso porque houve nesses debates, foram vários debates sobre vários temas, né, que apareceram, que foram colocados ali, pautados. Houve em algum momento, que eu não me lembro em qual mesa, a discussão sobre a paridade, não somente na escolha para reitor, mas também a paridade com relação à representação de discentes, técnicos e docentes nos órgãos colegiados, comissões. E em um determinado momento desses debates, quando foi discutido essa questão da paridade, eu me lembro da fala de um professor, que me lembro quem era o professor, mas eu não vou nem citar ele diretamente aqui, porque eu estou trazendo uma memória de mais de 30 anos, quase 30 anos, né, sobre isso, e eu posso, de repente, colocar na boca desse professor o que ele não disse de uma forma literal. Mas a ideia principal eu vou extrair aqui, citando ele. Esse professor dizia o seguinte: olha, eu a priori não sou a favor, não concordo com a paridade nos órgãos colegiados superiores, principalmente, e também não acho que o voto paritário vai fazer a universidade ser mais democrática. Mas aí ele complementa essa reflexão, esse apontamento, dizendo o seguinte, abre aspas, é mais ou menos isso que ele diz. Contudo, se fosse aprovada a paridade, até mesmo pela legislação superior, e nós tivéssemos que adotar então uma gestão onde os órgãos colegiados fossem paritários, e até mesmo a escolha para reitor fosse via um voto com o mesmo peso, né, para docentes, técnicos e discentes, no meu entendimento isso não seria um problema para mim, ele disse. Ele termina essa fala dizendo o seguinte: eu tenho que acreditar que o corpo docente de uma universidade tem a capacidade de convencer os demais segmentos da comunidade universitária do que é melhor para a universidade. Bom, quando eu ouvi essa fala, eu entendi inicialmente essa fala como uma provocação. Alguns colegas achavam que era uma provocação para a gente, que era do corpo discente, né, dos discentes. Mas eu fico na dúvida se de repente ele não estava provocando exatamente o corpo docente na universidade. E aí então eu encerro essa introdução com essa pequena provocação. Começo minha fala defendendo um posicionamento radical em defesa da paridade com o único sentido que ela deve ter em nosso contexto universitário: o mesmo peso dos votos entre discentes, tais e docentes. Digo radical no sentido freiriano, ou seja, com um sentido que implica o enraizamento no que assumo como princípios éticos que orientam minha ação política nos diferentes contextos da minha vida. Sim, eu sei que Paulo Freire costuma ser indigesto no meio acadêmico, dentro das universidades. Sabemos que ele também é indigesto, inclusive, para parte daqueles que se identificam, pelo menos no discurso, como progressistas e democratas. Portanto, para mim, defender a paridade radicalmente implica não substituir o que tenho como princípios éticos por um pragmatismo corporativista. Em seu sentido estrito,
entendo que não existe voto paritário quando a paridade se restringe a docentes e tais. Ao defender a paridade com esse entendimento, devo esclarecer que não faço isso com ingenuidade. A universidade não se tornará uma instituição democrática apenas porque a consulta à sua comunidade ocorre com voto paritário. A universidade é uma instituição em que, em sua gestão e nos órgãos colegiados, há concentração de poder no corpo docente e, por essa razão, é uma instituição aristocrática. Ao defender a paridade, faço isso consciente de que o voto paritário favorece a manutenção do atual grupo político que ocupa a reitoria frente à gestão da universidade. Sabemos que parte significativa dos discentes e dos tais apoiou e votou nesse grupo. Tenho convivido há 8 anos com os horrores administrativos realizados pela atual gestão e com a ingerência política exercida sobre os órgãos colegiados superiores, amparada por uma tecnocracia jurídica a serviço dos interesses deste grupo político. No meu entendimento. Meu desejo é que tenhamos alternância de poder na reitoria e que seja possível que a Unifal respire novos ares, autenticamente democráticos. Contudo, para mim, não se trata do que desejo como indivíduo, nem dos interesses corporativistas de docentes digitais, mas do reconhecimento de que, se desejamos que o processo de consulta à comunidade universitária para a escolha de reitoria seja o mais democrático possível, temos que, por princípio ético, defender o voto paritário nesse processo. Gostaria, com muita sinceridade e esperança, de viver o dia em que o Conselho Universitário da Unifal, e particularmente os seus membros representantes do corpo docente, que detém 70% do total dos votos desse órgão, enfrentem o fantasma que os assombra sempre que a discussão do voto paritário entra em pauta. O de ser escolhido pela comunidade universitária um grupo político para assumir a reitoria que não tenha sido escolhido majoritariamente por eles. Sabendo que a consulta à comunidade universitária não tem efeito vinculante e, portanto, não obriga o consune a acatar o que foi escolhido nesse processo, talvez o que mais assombre seja o risco de que seja exposto que todos já sabemos a partir do que vivemos em nosso cotidiano. A universidade não é uma instituição democrática, pois somos efetivamente regidos por um estatuto aristocrático, que está prescrito nas instituições universitárias, independentemente do voto paritário ser ou não aprovado. A aprovação do voto paritário exige coragem, principalmente do corpo docente, para enfrentar seus fantasmas. Mesmo sabendo da impossibilidade real de o voto paritário ser aprovado, defendo que seja encaminhada ao consune esta proposição. Valeu!